Então, E também, se ele esticar a corda, repetir o time pelo terceiro jogo seguido, seria uma coisa quase inédita. Ninguém está fazendo isso a essa altura da temporada ainda, né? Ninguém está fazendo. Reveza um pouco. Por exemplo, Palmeiras contra o Botafogo, ele colocou o reserva. Corinthians vai colocar o reserva contra o Capivariano. E assim por diante. Santos colocou o reserva contra o Chapecoense. Né? Corinthians em Rio Claro também. Corinthians colocou em Rio Claro. Mas estou falando até nessa sequência mais recente, né? E ele não tem tantos jogadores assim para fazer um revezamento que mantenha o nível do time. E, sobretudo, ele tem 2 ou 3 jogadores que são insubstituíveis. Na prática é assim, né, Tironi? Vamos fazer bem resumindo. Se ele colocar o Luciano na Vila Belmiro, ele está arriscando. Né? Que é o jogador mais importante do time. Agora, ele pode... Ele pode medir a carga, né? Deixar no banco o primeiro tempo e usa depois. Com outro aspecto, né, Massini? Janeiro acabou de uma forma maluca. O São Paulo praticamente não contratou. O Danielzinho, que veio, jogou todas, quase todas. E o São Paulo não teve lesão. Porque se tiver qualquer lesão nesse elenco, ela vai provocar um efeito cascata. Então ele tem que, de fato, ver a carga, ver os riscos, medir bastante antes de tomar a opção. Para mim, depois dessa vitória no Clássico contra o Santos, que é a redução das chances do rebaixamento, eu priorizaria o brasileiro sem dúvida alguma. Tanto na Vila quanto contra o Grêmio na volta. Aliás, eu acho, já falei isso, serve para o São Paulo, para o Corinthians. O Corinthians já está vitalmente classificado. São Paulo, para o Santos e para o Mirassol. A despeito do vexame de não se classificar, a melhor coisa para esse time é não se classificar nesse regulamento. Para o São Paulo ainda, que foi tratado pela federação como um lixo, seria... A melhor dos mundos seria chegar na última rodada contra a Ponte, sem correr risco de rebaixamento e falar, tá aí, federação, joga aí, vai jogar o sub-bebê, como diria o Márcio. Se vira. E aí se concentra no brasileiro, que é o que interessa, né? Então, vamos ver, mas ele ainda não está nessa situação. Primavera ainda vai, no Morumbi, vai precisar de pontos do São Paulo para, por exemplo, chegar na última rodada sem chance de cair. Ao mesmo tempo, é aquilo. Como o Vessa sempre fala, o mundo real. O jogador, depois de ganhar do Santos no Paulista, ele quer se classificar no Paulista. Ele quer ter a chance de disputar o título paulista. Essas coisas têm que vir, e nunca vem, nem no Flamengo vem. De cima, olha, isso aqui não serve. Nós não queremos isso. Nós queremos isso aqui. Enquanto ficar na mão de treinador e jogador, os caras vão querer tudo. E no São Paulo, o vir de cima é quase um céu, né? Da onde vem, né? Da onde vem pelo a orientação indicativo do novo presidente, mesmo, né? Sim. Ao desautorizar o Crespo. Colar na federação de novo. Pode ser que no caso do São Paulo, todo mundo de cima também vai querer. Imagina, o Maciço acaba de chegar, tem uma carimbão lá do... Não, é evidente. Paulista que seja. Então é isso. Falando a vida como ela é, tem que lidar com isso. Esse mês ileso assim, temos uma mudança. Explicação? Ou é só coincidência, é melhor esperar? Não, tem uma mudança de método, inclusive, não só de pessoas, de método tanto em relação à escalação quanto à participação em treinos depois de uma recuperação de lesão, então uma outra de metodologia, digamos assim. Ainda é cedo constatar, porque é só o primeiro mês, mas o São Paulo hoje tem poucos jogadores contundidos. O Tironi até falou do André Silva rapidamente ali, que teve uma situação, no mínimo curiosa, né, que foi se recusar a passar pela cirurgia no joelho. Eu prefiro o tratamento convencional, isso assim foi feito. E agora ele voltando aos treinos normais, é isso que está acontecendo. A tendência é que ele demore ainda um mês, mais ou menos, para ter condição de jogo, mas ele não está mais entregue ao departamento médico, né? O São Paulo só tem contundido mesmo o Rian Francisco, que ainda se recupera da lesão do ligamento cruzado no joelho. Muito bem. E aí, Vessa? Paulista ou você gosta do Paulista? Eu queria lembrar Foi o Becker que eu acho que disse aqui, Marcelo Alexandre Becker, ele disse: essa vitória do Flamengo vai fazer com que o São Paulo ganhe do Santos, ou eu não lembro qual é a frase dele, mas
que daria uma confiança... Santos no fim de semana. Isso, no final de semana. Que daria uma confiança muito grande. E foi isso que se viu, né? Assim, olhando o jogo do São Paulo no Morumbi, eu falei, esse time aí não é o time que tá todo ferrado na tabela, não há uma confiança para jogar, se impondo diante do Santos, jogando... Tudo bem, o Morumbi estava cheio, então acho que foi uma coisa que também impactou, mas realmente aquela vitória contra o Flamengo, ela trouxe esse impacto, só que agora você tem que ter um pouco mais de frieza para não repetir o time 3 vezes seguida. Vai fazer o quê? Não tem, janeiro, ninguém é super-homem. Então acho que isso é algo que precisa ser colocado a partir de agora, ter essa frieza, o jogador também entender as suas limitações físicas e tal, para não querer esfolar os caras agora, mas também é um jogo de brasileiro. Aí entra que o Mancini pede o tempo inteiro, ó, é o brasileiro, gente, isso não é brincadeira, é o brasileiro. É dilema, cara, é muito difícil você convencer o jogador, como vocês disseram, a diretoria também, eu não posso tirar o pé. Aí vem a comissão técnica, falou, tirar o pé de todo mundo, eu ponho o escalo quem? Então, essas 3 conversas ali, os 3 lados querendo conversar, não é tão simples assim. Então, eu acho que o São Paulo tem essa decisão a tomar. Eu acho que a classificação no Paulista, para um time grande, ela é obrigação. Depois, no mata-mata, numa semifinal contra um grande, aí beleza, é 50%. Toda vez que um grande não classificar na fase de grupos, pode ser qualquer um dos 4, eu vou achar que vai ser sempre um vexame. Eu, com esse regulamento, ainda mais com a tabela do São Paulo, eu não acho. Não acho. O regulamento mudou. Mudou completamente e os grandes têm essas armadilhas. Mas é isso. Entre o São Paulo e o 5º colocado, você já tem 3 pontos. Né? Tipo, a vitória, se vier contra o Primavera e outros resultados acontecerem, o São Paulo pode entrar pela primeira vez entre os 8, faltando uma rodada. Agora, tem uma coisa, né? A gente também está discutindo isso, quais as opções do técnico, porque o técnico tem hoje reservas caros, importantes, que ainda não são confiáveis. Para fazer um revezamento sem grande perda, né? Contra o Santos, a escalação foi idêntica à do jogo contra o Flamengo, a não ser o Tapia no lugar do Caleri. O Caleri voltando de cirurgia, começa um jogo e entra no seguinte. Essa é a programação para os primeiros 45 dias. E uma então, coisa... O Caleri poderia jogar na Vila, por começar. Mas aí poderia, por exemplo, vou segurar um pouco o Luciano. Teria o Lucas para jogar. Dá para confiar agora? Ainda não. Vou segurar o Enzo, vou colocar o Wendel. Estou falando de 2 jogadores que estão entre os mais bem pagos do São Paulo. Lucas e o Wendel, não menino da base. Né? Dá para segurar? Não completamente. O São Paulo teria no papel alguns reservas para revezar sem grande perda de qualidade. Mas é diferente, por exemplo, do que aconteceu com o Palmeiras em Ribeirão. Do meio para frente ele tinha 3 meninos, né? Tipo... Só antes do Mancini falar, eu queria só lembrar uma discussão. Aqui a gente gosta sempre de tentar de falar as coisas com antecedência. E eu lembro uma coisa que vocês 2 falaram. O Tironi falou assim, gente, daqui a pouco esse papo aí de ministério vai dar uma acalmada, e aí é o campo. Aí o Arnaldo falou, é o campo, viu? Tem jogo. E aí aconteceu, né? Sim. Exatamente. Agora tá ali, agora se afastou, deu uma acalmada fora, só que você tem um campo a resolver. Eu só queria lembrar isso que o Tironi lembra dele ter falado isso daqui. Agora, Massa, deixa eu só falar uma coisa rápida e passar a bola para você. Claro. Porque a gente consegue colocar a classificação do Campeonato Paulista? Isso é importante. Tem 3 correndo risco. Vamos falar sério aqui, né? A gente vai Só colocar. tem o Palmeiras classificado dos grandes. Os 3 estão correndo. Estão correndo risco. Para quem mora fora de São Paulo, está correndo risco. É esse ponto que eu queria chegar. Pelo amor de Deus, claro gente, que tá, Massa. risco, Esses adversários... De não classificar. Não de cair. Não, olha os adversários. Eles vão jogar entre eles e você então, não vai jogar. Vai ter um derby. Cara, e daí? O Palmeiras um tem... derby. Por isso tem 3 jogos sendo um derby. Então, depois pega umas... O São Paulo estava quase caindo. Meu Deus, vamos tomar O Santos também tem chance de não cair. Classificar o São Paulo também, o gente. São Paulo e o Corinthians, se quiser, classifica. Se quiser, não. O São Paulo estava tentando, eu estava desesperado aí, não conseguia. Ganhar um jogo. Se o Corinthians ganhar quarta-feira, ele está classificado. É diferente do Rio, por exemplo. Mas o meu ponto... Aconteceu ontem o Diniz, né? O empate do Vasco. No Rio, o regulamento é diferente. Além de tudo, a questão do rebaixamento, ela é quase impossível pelo rebolo. E a classificação, você não pontua dentro do grupo. É como era de São Paulo antes. O Flamengo foi começar o Brasileiro numa situação completamente
Bastavam acontecer 3 resultados para o Flamengo estar eliminado. Não aconteceu nenhum resultado. Todos os times do grupo dele perderam. Nova Iguaçu precisava perder 7 jogos, perdeu 8. Então. Mas é diferente no Paulista. Eles estão se comendo sem grupo, certo? Sim. Então é só para... Mas o ponto que eu queria chegar, Márcio, é o seguinte, sobre o Campeonato Paulista. Se ele acabasse hoje, a gente ia ter nada menos que Palmeiras e Corinthians. É verdade. Enfrentando. Na primeira o que eu quero dizer? Só um grande ia para a semifinal. Isso. Então, no fim das contas, é um campeonato também que ninguém liga, não sei o que, é o menos importante, mas ele pode se abrir ali, para você ficar com um caminho bom para ser campeão. Um grande, eu quero dizer. Nesse aspecto. Ok, mas a velha discussão, né? O estadual vale pelos clássicos, cara. Pelos clássicos. O Palmeiras ganhou do Santos o último campeonato, mas o Santos vinha de Série B, não sei o quê, biriri. Né? O Corinthians ganhou o Eterno, qual é o dia lá? 27 de março? Isso. Aí, eu guardei. Exato. Então, porque o Palmeiras tava com grana, né? A gente vai falar disso já. Isso que aconteceu. Calma aí. Eu saio de férias com um time do bilhão e pouco. A gente vai falar, vai ser isso, gente. Tia Leila tá pagando a boca, hein? A boca, ó, senhora presidente... Né? Mas siga, a massa. Vamos lá. Então, vai valer para os clássicos, para os grandes. Agora, se tiver Campeonato Brasileiro domingo, quarta e na outra quarta, e o teu jogo de semifinal é um pequeno, dane-se. Pensa no Campeonato Brasileiro, cara. É assim que tem que ser. Mas não é assim que os caras pensam. Entendeu? Aqui, ó. É assim que eu penso, mas pra não quem é assim tá que o fora, mundo pensa. O Roberto fala, tirando o Mancini, o restante vive de apocalipse aqui. O Arnaldo é bem apocalíptico. Pra quem tá fora, então é primeiro contra o oitavo, hoje, né? Novo Horizontino e São Bernardo, Palmeiras e Corinthians, segundo e sétimo. Isso. Bragantino e Mirassol, Guarani e Portuguesa. E os outros 3 estariam fora. Essa é hoje a realidade. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Porque a gente vai falar de um outro tema, que é renovação de contrato, né? A gente falou de reforços na equipe, né, com a chegada do André Silva. Então agora tem aí uma renovação de contrato. Opa, errei o slide aqui, ó. Peraí. Sai, slide errado, peraí. Agora sim, vamos colocar outra imagem aqui, porque foi pego de surpresa. Aí sim fomos surpreendidos novamente. Então deixa eu colocar aqui na tela, porque é o seguinte, a gente vai falar do Luciano, né? O São Paulo já começa aí uma tratativa para a renovação de contrato do Luciano, né? Todo ano é um pouco aquela novela, Pri. O Luciano meio que, será que eu fico? Será que vai dar certo? Não sei se eu tô garantido para o ano que vem. Aí a gente fica naquela conversa, será que o Luciano vai ficar mais um ano no São Paulo, mais uma temporada e tal? O fato é que agora existe sim, de fato, uma conversa aí para que o contrato do Luciano seja renovado com o São Paulo. O que você já conseguiu puxar aí, Pri? Também, até porque eu sei que a TNT também está cobrindo aí esse ponto, né? É claro que ainda é um começo, né, de conversa, o contrato do Luciano ainda tem um tempo aí para rolar, mas todo começo de ano tem essa mesma novela aí com o Luciano, se ele fica mais um ano ou não, e aquele velho debate, o Luciano deve renovar ou não. Ele tá fazendo por merecer hoje, né, Pri? Senna, faz tempo que ele faz por merecer, né? Que as pessoas dão muito mais peso para as decisões erradas do que para certas, né? Cara, o que até a ESPN deu primeiro, né? E aí eu conversei aqui com o São Paulo e também com o staff do Luciano, e de fato o São Paulo está buscando essa renovação já está conversando, né? Por meio do Rui Costa com o Luciano e seus representantes. O Luciano, por sua vez, quer ficar no São Paulo, mas ele quer ser valorizado, porque ele entende que ele é um dos principais jogadores do clube. E se a gente pega os principais jogadores do São Paulo hoje, o salário do Luciano ele é muito atrás. Obviamente, né, gente? É muito, muito grande o salário, óbvio, não é igual, né? O nosso aqui, gente comum da sociedade, é alto o salário. Mas você ganha metade praticamente de jogadores que quase não jogam porque vivem lesionados, obviamente você vai querer melhorar seu salário, né? Então, na minha opinião, é mais do que justo, o Luciano ganha mais, e é mais do que justo também
essa renovação, eu acho que, assim, pela vontade dele, pela vontade do São Paulo, não deve ser algo muito difícil, não. A questão é o São Paulo estar disposto a melhorar e a valorizar o contrato dele, né? O que eu acho que vai estar, porque ele merece, de fato, né? Ele não é um jogador que está pedindo para valorizar fazendo nada. Todo ano ele faz muito. E cara, o que eu acho, assim, não preciso nem falar, né, Senna? Para mim é o jogador mais regular que o São Paulo tem, o jogador que mais faz gol, o jogador que não se lesiona, que não deixa o São Paulo na mão e que erra, mas está sempre lá botando a cara, né? Só erra quem joga. Quem tá no DM não tem mesmo como errar, geralmente não vai estar jogando. Então é óbvio que o Luciano acaba mais exposto, né? Mas para mim é o principal jogador de São Paulo há muitos anos. Artilheiro em 23, 24, 25, já é o artilheiro de 26 de novo. Dispensa comentários, cara. As pessoas sabem o que eu penso. E é isso. Até estão comentando aqui da Libertadores. Cara, é isso, né? O erro sempre vai estar muito mais acima do que o acerto e tal. E tudo bem, se é isso que as pessoas querem se apegar, o problema delas. Eu acho o jogador mais importante que o São Paulo tem. E para mim tem que renovar. Acho que quando o Luciano sair de São Paulo, as pessoas vão sentir bastante falta dele. Esse é um assunto bem recorrente aqui, Marina, porque o Luciano muitas vezes irrita o adversário também, né? Ele é um cara que irrita muito o rival. Tem jogos que ele some do jogo, mas no ano inteiro, se você for olhar, ele entrega bons números. E muitas vezes mais do que qualquer outro no elenco. Então, é um debate que todo ano vai e volta, né? Mas eu ainda sou daquela coisa que o Luciano às vezes me irrita, às vezes eu xingo quando ele tá inoperante no campo, mas eu prefiro ter o Luciano no meu elenco do que num rival para fazer gol em mim. Então, eu não entro nem nesse debate de ele é ídolo ou não, eu acho que não é por aí. Mas assim, o Luciano, ele se mostra um cara importante, ele aparece em jogos importantes também, né, Marina, como foi agora nesses dois clássicos recentes, contra Flamengo e Santos, né? Cena. E até quando o Crespo chegou naquela primeira arrancada, primeira e única, né, que o São Paulo deu no Campeonato Brasileiro, que evitou o rebaixamento do São Paulo, o Luciano foi importantíssimo. Eu sou do time da Pri nessa questão do Luciano, tá? Cansei de fingir que, não, tem que ficar cheia de... Cara, ele é muito importante no São Paulo, foi exatamente o que você falou. Imagina que inferno o São Paulo tendo que jogar contra um jogador desse. Eu acho, inclusive, essa uma ótima medida, assim, para você pensar. Você gostaria de enfrentar ele em outro time? Eu não gostaria. Eu acho que existe toda essa sempre cercado de polêmica o Luciano, muito mais pelo fator comportamental dele em campo, porque fora ele, até onde eu sei, é exemplar. Então, em campo, porque ele dá chilique, mas, cara, sinceramente, depois que o Rafinha se aposentou e tudo mais, ficou esse vácuo de liderança no São Paulo, e de alguma forma o Luciano era o único ali que era mais sanguíneo no time, para tentar brigar pelo São Paulo dentro de campo. São Paulo diversas vezes sendo prejudicado pela arbitragem. Claro que às vezes ele passa do ponto e aí a gente fica bravo, mas em termos de futebol, de número, e o estádio em si ama o Luciano. Você vê que, gente, é uma questão mais da internet mesmo. Eu acho que ele entrega ótimos números desde quando ele chegou em 2020. É um custo-benefício muito bom, porque ele veio na troca com o Everton. Desde o primeiro jogo já demonstrou que tinha essa coisa que eu falei, sanguínea. O jogo contra o Bahia foi 1-1, ele fez o gol de empate. O gol do Bahia foi do Rossi, e aí o Rossi faz aquela comemoração que ele, tipo, dá um coice, sei lá o que era aquilo. Aí o Luciano, primeiro jogo dele, ele entrou, gol de cabeça, já fez de volta a comemoração. Você já vê que ele tem isso mesmo. E naquela temporada, ele foi o artilheiro do Brasileirão, né? Empatado com outro jogador que agora eu esqueci quem foi. Então, na primeira temporada dele de São Paulo, ele já fez isso. Esses jogadores que são muito importantes em épocas de vacas magras e não se escondem, eu valorizo demais. E eu acho, sim, que é justo que ele tenha essa valorização salarial, caso a renovação aconteça. Obviamente, sempre tem essa valorização salarial em caso de renovação, mas eu acho bem justo.
Eu gosto muito do Luciano, não tem o que falar, acho ele muito importante para o São Paulo. E acho que, assim, aí ele ganhou essa camisa 10, acho que ele rende mais ali, se você for pensar numa posição como 11, né? Um segundo atacante. Muito positivo. Galera, chega pra cá porque nós temos 2 novos reforços no time que já treinam com o Crespo e podem jogar a qualquer momento no time principal de São Paulo. Eu falo de Jorginho e Igor Felisberto, 2 jogadores que merecem, né? Inclusive, que fase, né? Que fase de jogadores da base, né? Que momento, não só dessa temporada, como da temporada passada. Com o Lucas Ferreira, Luca, que tá vindo jogar agora, né? O Luca não é dessa safra, o Luca é de uma safra antes. Lucas Ferreira, Matheus Alves e outros, né? Negruti, que já tá integrado ao elenco. Agora a gente já vê Paulinho, que joga uma barbaridade, né? Um cara que joga demais. Tem o Igor Felisberto, tem o Jorginho e outros, né? Tem o Pedrinho Ferreira, tem o Matheus Ferreira. Agora tem o Jorginho volante e o Igor Felisberto, lateral direito, com muito destaque. Aqui tem uma coisa muito interessante, né? Aqui talvez nós tenhamos uma concorrência simplesmente espetacular. São Paulo para de ser trouxa, né? O que fez com o Moreira, né? O Moreira que tem realmente um histórico de lesão, mas é um jogador muito interessante, tecnicamente falando. São Paulo precisa aproveitar isso. Nós estamos vendo o Crespo acertar. Um dos pouquíssimos acertos do Crespo é o que ele faz com a base, né? Ele chega e coloca o Mike no lugar do Cedric, e está certo. Não é só porque o Cedric é um jogador experiente, mais velho, que tem que jogar. O Cedric tá muito mal, tá enfrentando uma fase muito mal. Quando ele chegou, ele tava jogando bem, agora ele tá muito mal. Então eu acho que é de uma certa forma quase que unânime por parte da torcida do São Paulo o Mike no lugar do Cedric, e o Crespo tá fazendo isso. Isso é interessante, isso é bacana. E agora tem o Igor Felisberto também para aumentar essa concorrência e competitividade. Então tem que colocar todo mundo. Mike não tá bem? Coloca o Igor Felisberto. Igor Felisberto não tá bem? Coloca o Cedric. Coloca todos e deixe quem está jogando melhor. O Mike e o Igor Felisberto têm uma grande chance desses caras estourarem mais cedo ou mais tarde. Vejo muito legal a subida do Igor Felisberto também, porque aumenta muito a competitividade e pode, né? O São Paulo pode daqui a pouquinho acertar demais com a lateral direita, que há muito não acerta, né? O Mike já pra mim já é um cara que é pra jogar, só que o Mike ele está começando ele tem muita qualidade, mas o Mike ele tá muito novo ainda, ele está se adaptando fisicamente ao futebol profissional e ele tem muito potencial e muita qualidade, né? Mas o Mike ainda falta alguma coisinha, acho que falta ainda um pouquinho mais de experiência, mas já estou adorando ver o Mike ganhar muito espaço nisso aí, e o Igor Felisberto chega nessa toada aí, nessa situação também. O São Paulo está ativo no mercado da bola em busca de contratações para reforçar o elenco de Hernan Crespo. A ideia da diretoria é aumentar a qualidade do elenco, mas com reforços que respeitem a realidade financeira do clube. Dessa maneira, o tricolor dá prioridade para nomes que possam chegar sem custos, seja por estarem livres no mercado ou disponíveis para empréstimo. Assim sendo, na tarde de ontem o nome de Abdelhamid Sabiri surgiu como um suposto alvo do São Paulo. O atleta não está nos planos do clube italiano, onde acumula alguns empréstimos. No entanto, em contato com a reportagem do portal de notícias Antenados no Futebol, Rui Costa, diretor do São Paulo, negou qualquer interesse na contratação do atleta. Portanto, o tricolor não irá contratar o meia-atacante marroquino, de 29 anos. Algo que pode ter acontecido é que o atleta foi oferecido à diretoria do São Paulo, mas não deve ter agradado. Na temporada atual do futebol europeu, Sabiri disputou apenas 2 partidas, sendo uma pelo campeonato italiano e outra pela Conference League. Por isso, uma negociação ganhou força nos bastidores, mas agora deve ficar para o meio do ano, dado que a janela de transferências da Itália se fechou na última segunda-feira. Rumores indicam de que o Vasco também teria interesse no atleta. 4 dias após se enfrentarem, Santos e São Paulo medem forças novamente nesta quarta-feira, desta vez na Vila Belmiro pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O tricolor chega com muita moral após vencer o rival pelo Paulistão no fim de semana e ter começado o torneio de pontos corridos batendo o Flamengo no Morumbis. A partida entre Santos e São Paulo terá transmissão do Premier. Após um início conturbado, o São Paulo vive um momento de afirmação na temporada. Afinal, após estrear bem no Campeonato Brasileiro, ao bater o Flamengo, o tricolor venceu o Santos no Morumbis pelo Campeonato Paulista.
Assim, a equipe tenta manter o embalo para seguir com 100% de aproveitamento no torneio de pontos corridos. O técnico Hernan Crespo usou força máxima nas últimas 2 partidas, contra o rival e diante do Flamengo, e pode promover mudanças nesta quarta-feira. O São Paulo tem sido cauteloso para evitar lesões neste início de temporada. Crespo deverá repetir o mesmo time que iniciou a partida contra o Santos no Morumbis, ou seja, o tricolor deve ir com força máxima para conseguir mais 3 pontos no Brasileirão. Portanto, a escalação do São Paulo deverá contar com Rafael, Sabino, Arboleda e Alan Franco, Mike, Bobadilla, Danielzinho, Marcos Antônio, Enzo Dias, Luciano e Caleri. E aí, torcedor, deixe nos comentários o seu palpite para o Sansão desta quarta-feira. O meu é 2-1 para o tricolor.